Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu vou falar sobre uma palavra muito forte na Bíblia. Uma palavra muito forte na palavra de Deus. Fala no livro de Daniel, do 5 ao 31. Eu quero dizer, irmãos, que a grande maioria das pessoas, muitos, ainda adora a divindades. Quer dizer, deuses feitos de pedras, de barro. Mesmo no ano que nós estamos, 2016, ainda tem pessoas que falta conhecimento da palavra de Deus. Pessoas que talvez conheçam, mas não têm buscado o Deus verdadeiro. São pessoas leigas ou pessoas que ainda não querem ser mudadas de coração em pedras. Eu quero dizer, irmãos, que pode ser um Deus de pedra, de barro, de bronze. Pode ser um ídolo humano. Deus não se agrada disso. Um cantor, um político, um filho, alguém que morreu. E pode ser algum vício, algum costume feio que toma o lugar de Deus verdadeiro em sua vida. Essas pessoas têm que tomar cuidado com isso. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Acontece, irmãos, que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ainda que ela seja a melhor pessoa que esteja na terra. Eu quero dizer que render tributos de glória ao Senhor, a Deus, é fundamental e indispensável, irmãos. E Nabucodonosor, no livro de Daniel, pagou caro por isso, irmãos. Eu quero dizer que a palavra nos diz: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, olha só, que estavam em Jerusalém, e beberam neles os reis, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, irmãos, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Eu quero dizer, meus irmãos, que o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, escreviam de fronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então a palavra do Senhor fala que mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos ficaram turbados. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus olhos, seus joelhos, bateram uns no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será ao reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Eu quero dizer que então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Aqueles que estavam com ele também se apavoraram. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha, disse: ó rei que vive eternamente, não turbe os seus pensamentos e nem mude o seu semblante. Está em Daniel 5:10. Há no reino um homem que tem o espírito do Deus vivo, do Deus santo. E nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria. A sabedoria do Deus dele e do pai dele é muito grande. Quer dizer que o rei Nabucodonosor, sim, o constituía, porquanto se achou nesse Daniel um espírito de excelência. Daniel tinha um espírito de excelência, irmãos, para que pudesse ler, decifrar aquilo que estava escrito na palavra. Quer dizer, irmãos, que tudo se sabe, tudo se vê. O nosso Deus é o Deus que sabe tudo. Eles estavam totalmente em pânico. Havia uma palavra escrita, e Daniel foi trazida na presença do rei, e foi pedido que lhe decifrasse o que estava escrito. E quando Daniel põe os olhos à parede e lê, irmãos, e ele começa a decifrar. Então Daniel diz: esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação daquilo
que o meu Deus me revela. Eu quero dizer que Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, você foste pesado na balança e fostes achado em falta. E Parsim, ou Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Eu quero dizer, irmãos, que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e a cidade de Babilônia caiu sem resistência nenhuma. Diante do líder persa que viria a ser chamado de Ciro o Grande, que apoderou-se do reino e passou a dominar toda a região com um forte exército de Medo e Persa. No Antigo Testamento, irmãos, a gente vê várias profecias sobre aquela queda da Babilônia. Essas profecias foram cumpridas, e até na destruição da cidade. Mas não há literalmente de uma forma imediata desastrosa. A cidade caiu, irmãos. E Dario, com 62 anos, ele assume, irmãos. Ele assume a cidade. Nós sabemos que os medos e os persas se juntaram para vencer completamente os babilônios. Isaías já falava especificamente sobre Ciro, como instrumento de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que essa história, a palavra do Senhor, não somente ilustra como Deus trata aqueles que querem zombar dele, mas também mostra que ele chamará a juízo todos os governantes da terra, reis, imperadores, presidentes, ministros, governadores, senadores, deputados, prefeitos e todos os que detêm o poder no meio da humanidade, pelos seus desmandos administrativos, abusos, crimes, coisas erradas que esse povo vem fazendo. Eu quero dizer, pois, que Belsazar, ele pagou caro por não atribuir a Deus a glória devida a seu nome. O nosso Deus, ele não é um Deus de confusão, ele é um Deus correto, um Deus poderoso em tudo, um Deus em obras, um Deus que também sabe prevalecer a justiça. Eu quero dizer, irmãos, que Deus sabe tudo e ele vê tudo. E o que ele quer é o nosso reconhecimento de tudo o que ele tem feito para nós em nossa vida. Somos dependentes dele. Devemos a ele tudo que somos, tudo aquilo que temos. Temos que tributar a Deus a toda a glória e todo o louvor, irmãos. Então que cada dia, que cada momento nós possamos louvar e agradecer por tudo que esse Deus tem feito em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, amém?